A vida é repleta de escolhas. Temos que escolher. Em tudo em nossa vida temos que tomar decisão. E muitas vezes as consequências dessas escolhas nos levam a dificuldades, a momentos difíceis, a situações difíceis. E muitas vezes nós queremos achar o culpado por essas consequências. Queremos encontrar em outra pessoa ou até mesmo em Deus a culpa das nossas consequências, das consequências dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas escolhas. Mas Provérbios capítulo 19, versículo 3 nos traz a memória que a insensatez do homem arruina a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. A culpa não é de Deus. Fica comigo até o final desse vídeo. Tenho certeza que Deus tem uma palavra ao seu coração. E se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma das nossas atualizações. Por aqui nós temos devocionais diários, nós temos conteúdo que vai agregar no seu crescimento espiritual, na sua maturidade como cristão. Amém? Somos insensatos nas nossas escolhas. E quando a conta chega, e ela chega, sempre chega, nós queremos achar o culpado. Queremos encontrar em outra pessoa, ou até mesmo em Deus, a culpa. Eu estou nessa situação porque a culpa é dos meus pais que erraram comigo. Eu estou nessa situação, meu casamento está arrasado, a culpa é do meu parceiro ou da minha parceira que é dessa forma. E assim seguimos. Afinal de contas, nós nunca somos culpados. Tem que haver um culpado. Uma pessoa, o sistema, o governo, ou até mesmo Deus, menos nós. Nós não somos culpados. Nós nunca erramos. Meus queridos, infelizmente, nós somos muito bons e muito rápidos em enxergar os defeitos dos outros. E somos cegos para enxergar os nossos próprios erros. Temos um exemplo na Bíblia. Davi, a história de Davi com Betseba. O profeta Natan chegou para Davi e contou-lhe uma parábola. Davi é o seguinte: um homem muito rico tomou a ovelha de um homem muito pobre. É a única ovelhinha que o pobrezinho tinha, coitado. O que fazemos com esse homem? Davi se irou. A palavra de Deus fala que Davi se indignou, se irou, se encheu de ira e falou: este homem tem que morrer. Então, este homem tem que morrer. Davi ficou indignado: esse homem tem que morrer. E o profeta Natan falou: esse homem é você, Davi. Eu estou contando a sua história, só que de maneira diferente. Acontece que Davi havia tomado a esposa de Urias. Davi cometeu um pecado com Betseba, colocou o esposo dela na frente da batalha propositalmente para que ele morresse e assim ele ficasse livre da culpa. Davi, não, esse homem tem que morrer, ou seja, ele enxergou rapidamente o erro deste homem. Nós somos assim, enxergamos rapidamente os erros dos outros, mas quando é para enxergar o nosso, nós ficamos como Davi, cegos. Depois Davi caiu em si e percebeu que ele era o homem dessa história. Deus no final teve misericórdia, nós conhecemos a história. Mas isso é para ilustrar e para que nós possamos refletir a respeito disso. Nós somos muito bons em enxergar os erros de quem está ao nosso redor, de enxergar os erros das pessoas, mas quanto aos nossos, nós fechamos os olhos para isso. Queridos, a natureza pecaminosa do homem é assim. Infelizmente, essa é a natureza do homem caído. É a natureza do antigo homem, não da nova natureza em Cristo Jesus. Quando aceitamos a Cristo, quando passamos a viver uma nova vida com Cristo, essa não é a natureza. Mas quanto à natureza, a velha natureza, o homem caído, ele sempre enxerga o erro dos outros e tenta culpar os outros, e até mesmo Deus. Deus deu uma ordem clara a Adão e Eva, uma instrução clara: olha, vocês podem comer de tudo, mas não coma da árvore do bem e do mal, do fruto da árvore do bem e do mal. O que aconteceu? Eles agiram com insensatez, foram lá, desobedeceram a Deus. Quando Deus foi confrontar a eles, o que aconteceu? Adão culpou Eva. Deus, não, a culpa não é minha, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Isso aí foi ideia da mulher. Transferiu a culpa para a mulher. E a mulher: não, Deus, a culpa não é minha, a culpa é da serpente. Olha essa cobra venenosa. É assim que às vezes agimos, né? Então, meus queridos, lembre-se: culpar os outros pela nossa insensatez, pelas nossas escolhas erradas, é uma característica do velho homem. É uma característica da velha natureza que tem que morrer na cruz. Agora, assumir os erros, assumir que nós somos sim pecadores, que nós precisamos de Deus, que a culpa não é de Deus, a culpa não é de nenhum outro, mas que nós somos responsáveis pelas nossas próprias escolhas e atos, isso sim é uma característica da nova natureza.
quando nós reconhecemos isso. Nós temos o exemplo de Paulo. O apóstolo Paulo é um grande exemplo para nós. E ele diz ao escrever para Timóteo ser o pior dos pecadores. Paulo ele foi preso, Paulo ficou doente, Paulo foi mordido foi picado por uma serpente, Paulo sofreu um naufrágio, Paulo passou por muito sofrimento, por muitas lutas, mas ele nunca culpou ninguém ou culpou a Deus por isso. Meus queridos, assumir que nós somos sim falhos, sim nós erramos, sim nós pecamos contra o Senhor, sim muitas vezes estamos passando por lutas, dificuldades, é consequência das nossas escolhas insensatas. Assumir isso, meus queridos, dentro de nós, assumir isso para Deus é um sinal, é uma característica de uma nova natureza em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, ele diz o seguinte: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Meus queridos, isso é um exemplo para nós. Quando nós somos fracos é que nós somos fortes. Não há problema nenhum em reconhecer a nossa fraqueza, que somos falhos e fracos. Porque, meus queridos, reconhecendo assim, o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas, não é assim que diz a palavra? Então nós precisamos entender que o problema que nós estamos passando, a dificuldade A, a adversidade B, as circunstâncias C, tudo isso não é culpa de Deus. Às vezes passamos por um momento dolorido, sofrido mesmo. Eu sei que sim, é difícil superar, mas não culpe a Deus. Deus não é culpado pelo problema que você está passando. Amém? Fique com essa palavra no seu coração.